Queridos irmãos e irmãs, neste segundo domingo do tempo de advento, em preparação ao Natal do Senhor, a palavra de Deus nos instrui e gostaria de iniciar a nossa reflexão pela introdução do Evangelho segundo Lucas que acabamos de ouvir. Se prestamos bem atenção, o evangelista nos apresenta diversas informações a respeito do Império Romano, do seu imperador, do governador romano na província da Judéia e do reinado de Herodes nas demais regiões. E nos informa também o nome dos sumos sacerdotes. Para então afirmar, a palavra de Deus foi dirigida a João. Nós devemos nos perguntar, por que o evangelista dá tantos detalhes sobre os governadores e os sumos sacerdotes? Em muitos evangelhos, muitos textos evangélicos se afirma de forma genérica o tempo. No terceiro dia, 7 dias depois, no entardecer daquele dia, sempre de forma genérica. E aqui o evangelista faz detalhadamente indicações geográficas, históricas, de governo civil e governo religioso. O que significa isso? Significa que a palavra de Deus, ela é dirigida ao ser humano na sua vida concreta, no seu tempo, na sua história, no seu lugar. Deus não falou apenas. Deus não falará. Deus fala hoje na nossa história pessoal, na nossa história familiar, na nossa história na igreja e na humanidade, no mundo em que vivemos. A palavra de Deus se encarna concretamente na história concreta da vida das pessoas. Então, primeira pergunta: o que o Senhor está falando a cada um de nós, em nossa família, com os acontecimentos da nossa família, com os acontecimentos de nosso trabalho? O que Deus nos fala quando nós conversamos com as pessoas, quando nos encontramos com os outros? Deus sempre deixa uma palavra. É preciso estar atento, coração aberto, olhos abertos, ouvidos abertos para acolher a palavra. E a palavra foi dirigida a João no deserto. Às vezes a gente pensa que a palavra é dirigida só nos jardins floridos, belos, bonitos, onde a gente gostaria de estar eternamente. Mas o Senhor falou a João no deserto. O deserto da vida. Aquele lugar que a gente não gosta de estar. Mas o deserto tem a sua beleza. O deserto tem um silêncio que permite ouvir a palavra. No deserto é onde se pode enxergar melhor as estrelas e o firmamento. Não existe nenhum lugar na terra onde se veem mais as estrelas do que nos desertos. Nos desertos é onde se saboreia mais o valor da água e da vida. Por isso, às vezes, o Senhor nos conduz ao deserto
para que a gente valorize quando a gente não está no deserto. E João Batista recebe a palavra e a comunica. E João, como profeta, atualiza a palavra de Isaías e a palavra de Baruque que ouvimos na primeira leitura. Levanta a cabeça, Jerusalém, abre teus olhos. Levanta a cabeça, abre os olhos. Presta atenção na obra que o Senhor realiza. Presta atenção no que o Senhor te dará, diz o profeta à cidade santa. Assim como teus filhos foram levados pelos inimigos cativos, retornarão livres, porque o Senhor conduzirá e guiará o resto de Israel. O Senhor será a guia do seu povo, e eles poderão fazer o caminho que o Senhor lhe propõe. É justamente isto que anuncia João. E João percorre o Vale do Jordão, onde encontra muitas pessoas. Quando a palavra do Senhor é dirigida até nós, qual é o nosso Rio Jordão? Onde o Senhor se encontra conosco na sua palavra profética? Nós sabemos identificar o nosso Rio Jordão? É preciso endireitar as veredas, endireitar os caminhos. É preciso aterrar os vales e aplainar as montanhas. Quem nasceu em alguma cidade próximo de montanha, sabe que nesses lugares o amanhecer é tardio. Eu me lembro quando eu era criança e meus pais emigraram do Chile para o Brasil, eu só conhecia o pôr do sol no Oceano Pacífico. O nascer do sol, o dia no Chile começa tardiamente, porque nosso país está atrás da Cordilheira dos Andes, e são 7.000 metros que o sol precisa subir no horizonte para iluminar a terra que está atrás da cordilheira. E para nós era magnífico, porque aqui, logo às 5 da manhã, tinha sol. O Brasil é um país privilegiado. Logo de madrugada, quem caminha na praia enxerga o sol. Por quê? Porque não existem montanhas que obstaculizam a luz do sol. Quais são as montanhas que impedem na nossa vida de que a luz do Senhor que vem nos ilumine logo cedo? Cada um tem as suas montanhas. É preciso identificá-las para aterrá-las. E quais são as curvas tortuosas do nosso caminho, que são fruto da nossa infidelidade ou do nosso pecado, e que tornam a nossa vida cheia de curvas? O profeta diz: endireitai o caminho. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma coisa é certa, e repito, uma coisa é certa: o Senhor vem. O Senhor vem. Como Ele nos encontrará?
Na sua infinita misericórdia, o Senhor vem ao nosso encontro, Ele se aproxima. Como diz a primeira leitura, para que nos vistamos de sua glória e de sua justiça, para que caminhemos na sua verdade. O Senhor vem. Guardemos esta palavra. O Senhor vem. Como nos encontraremos com Ele? É este o trabalho, esta a convocação e a exortação que o Senhor faz por meio do seu profeta. Cada um de nós precisa aplainar as montanhas, aterrar os vales e endireitar as veredas. O apóstolo São Paulo, na segunda leitura da carta aos Filipenses, nos dá uma dica importantíssima. Aliás, um parênteses. A carta aos Filipenses é uma carta bem curta, são poucos capítulos. Dá para ler em um dia. Se quiser parar um pouquinho, em 2. Se quiser fazer mais lentamente, em 3. Mas dá para ler muitas vezes a carta aos Filipenses. É a carta onde tem mais a ternura do apóstolo. É uma das cartas em que Paulo não está em litígio com a comunidade, em que a comunidade não é rebelde ao seu ensinamento. Por isso, na carta aos Filipenses, emerge o coração cheio de misericórdia e de ternura do apóstolo Paulo. É onde Paulo utiliza as expressões mais amorosas, mais elogiosas, onde Paulo derrama o seu coração de pastor por aquela comunidade que é dócil ao seu ensinamento. Fecha parênteses. O apóstolo nos dá a dica: quereis endireitar o caminho do Senhor? Que o vosso amor cresça sempre mais, diz o apóstolo. E nós sabemos, o amor fraterno é a marca decisiva e determinada do caminho e do discípulo e da discípula do Evangelho. Crescei no amor. Não há limites para amar. E quem ama como Cristo nos amou e nos ama, esse se torna verdadeiramente livre. Este atinge a meta de sua vocação. Crescei no amor, diz o apóstolo. É um percurso, é um caminho, é uma proposta de vida. Crescer no amor nos ajuda a aterrar os vales, a aplainar as montanhas e a endireitar as veredas. Crescei no amor. Que o Senhor nos dê essa graça e que nós compreendamos que é este o caminho. Que a nossa comunidade paroquial que está nesta novena da Imaculada, no 7º dia da novena, aprenda da palavra de Cristo, do testemunho da Virgem Maria, que reina neste templo do alto, e que todos os que entram nesta igreja ficam apaixonados pela Imaculada. A nossa paróquia é privilegiada. Quantas vezes eu aqui, durante a semana, vejo pessoas que entram na igreja e quando chegam aqui e contemplam a imagem da Imaculada, se sentem em casa, sentem consolo, sentem conforto, se sentem acompanhados e amparados. Esta é a nossa mãe. Esta é a mãe de Cristo. Esta é aquela que amou sem limites e por isso é testemunho de que o Senhor vem e se encontra conosco. Que cada um de nós, neste tempo de advento, apontando
para a solenidade de nossa padroeira Imaculada Conceição, encontre em Cristo e na sua mãe o sentido da sua vida, o sentido do seu caminho, o sentido de seus sacrifícios, de suas dores, de seus trabalhos, o sentido de seus cansaços, de seus lutos, de suas vitórias. Com humildade, queridos irmãos e irmãs, acolhamos o Senhor que nos abraça por meio do seu testemunho na palavra profética de João e no amor da mãe que reconhece seus filhos e filhas. Em silêncio, mantenhamos um momento, o coração aberto para que o Espírito de Deus confirme em nós o que acabamos de ouvir nas leituras da palavra e na reflexão da homilia. No silêncio, agradeçamos a Deus.